mas eu quero pelo menos tentar aqui ser fiel ao que Deus tem colocado no meu espírito para esta noite. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Quando você encontrar o livro do profeta Jeremias, localize aí, por favor, o capítulo de número 18. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem motivos ainda para dizer aleluia? Que bom. Jeremias, capítulo de número 18. Quando você encontrar este capítulo deste livro, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, pois nós leremos a partir dele até o versículo de número 6. Você que encontrou Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, por favor, se manifeste dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Observe aqui. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Observe agora também. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Este é um texto que eu chamaria de um texto clássico da Bíblia. É pouco provável que haja alguém aqui que, por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, já não tenha tido algum contato com esta porção bíblica e sagrada. Isso é tão verdade que é bem provável que, quando eu mencionei Jeremias capítulo 18, algumas pessoas aqui já assimilaram que nós leríamos algo a respeito daquilo que chamamos sobre a passagem da casa do oleiro. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar, entender esta passagem bíblica da forma correta, e ao entendê-la desta forma, com a ajuda de Deus, é claro, extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto.
E o primeiro passo nesta direção é nos conscientizarmos de que o capítulo de número 18 deste livro está dividido exatamente em 3 partes. A primeira parte é a que nós lemos, que é a parte em que Deus transmite a mensagem ao profeta e dá ao profeta a responsabilidade de replicar a mensagem ao povo. A segunda parte é a resposta que Israel deu a esta mensagem. E a terceira e última parte é a maneira com que o povo tratou o profeta Jeremias. Então vejam, na primeira parte, Deus entrega a mensagem. Na segunda parte, nós temos a informação de como Israel respondeu à mensagem. E a terceira e última parte, nós temos a informação de como Israel tratou o profeta Jeremias. Quando você lê a respeito da mensagem que Deus transmitiu ao profeta, você chega à conclusão de que, primeiro, é Deus quem transmite a mensagem ao profeta. E segundo, a mensagem transmitida não é sobre a casa do oleiro, não é sobre o oleiro em si. Na verdade, a mensagem é sobre o próprio Deus. Então vejam, Deus é a natureza da mensagem, porque é Ele quem a entrega ao profeta, e o tema da mensagem é o próprio Deus. Para você que está atento aqui, é claro, é preciso destacar que o que acontece na casa do oleiro não é o centro da mensagem, não é nem mesmo a própria mensagem. Alguns estudiosos chamam o que está acontecendo na casa do oleiro de parábola, porque o que está acontecendo ali, e Deus leva o profeta a assistir, não é o fim, não é o objetivo, é o meio pelo qual Deus usou para tornar a mensagem clara na mente do profeta, para que ele pudesse transmitir com fidelidade ao povo. Então vejam, Deus manda o profeta lá na casa do oleiro e dá a ele a ordem: assista ao que vai acontecer lá. E lá, não é em outro lugar, não é agora, é lá. Eu te farei saber o que eu quero que você fale. Agora vejam, é Deus quem entrega a mensagem. A mensagem é sobre quem? É sobre Deus. Então, primeiro, Deus é a natureza da mensagem, e Deus é o tema da mensagem. Agora escute bem, jovens, não há para onde fugir. Sempre quando ouvimos a palavra de Deus, nós daremos uma resposta, seja ela positiva, seja ela negativa. Não existe audição de mensagem sem uma resposta. Ou você recebe, ou você despreza. O fato é que diante da mensagem que o profeta entregou a Israel, o texto nos informa que Israel tratou a mensagem com indiferença, deu as costas para a mensagem, e pior, não só isto, como também tratou o mensageiro com hostilidade. Então, para você que está atento e interessado na mensagem, Deus entrega a mensagem é sobre Deus, o profeta transmite a mensagem, o povo dá as costas à mensagem e ainda maltrata o profeta.
Agora, se você observar, olha a sequência. Primeiro, a mensagem é entregue e é sobre Deus. E o que é que se fala sobre Deus? De que Ele é soberano. Logo depois, o povo despreza a mensagem, maltrata o mensageiro. E por que a mensagem sobre Deus vem antes da reação negativa e maldosa do povo? Porque Deus está deixando claro que a maneira com que eu reajo à mensagem e o tratamento que eu dou a quem a transmite não altera quem ele é. O fato de eu rejeitar o que Deus fala, isso não muda quem Deus é. Deus está dizendo: eu sou quem eu sou. Se você recebe, eu sou. Se você despreza, eu sou. Se você honra, eu sou. Se você desonra, eu sou do mesmo jeito. Então Deus está deixando claro que, na verdade, a forma com que eu lido com aquilo que Ele me transmite não altera a sua essência. Mas afinal, eu preciso adiantar, afinal, qual é a mensagem? A mensagem é de que Deus é soberano. Vocês sabem que nós não adoramos só quando cantamos. O problema é que tem gente que acha que adora só quando canta. Não, o ato de pregar é um ato de adoração. A atitude de ouvir uma mensagem é uma atitude de adoração. Então agora, como ato de adoração, eu quero que você que quer e pode, é claro, diga bem forte para você uma vez só, diga: o meu Deus é soberano. Quando você olha para o capítulo 18 de Jeremias, a mensagem é esta. A mensagem central é Deus dizendo: eu sou soberano. Agora, quando Deus diz que Ele é soberano, o que Ele quer dizer com isso? No contexto do capítulo 18 de Jeremias, isso quer dizer pelo menos duas coisas. Primeira, Deus está dizendo: por eu ser soberano, eu sou independente. Ou seja, Deus está dizendo: eu não dependo de nada, nem de ninguém, para ser quem eu sou. É isso mesmo. Lembra, por exemplo, quando Jesus está fazendo a oração que a gente conhece como a oração sacerdotal, e ele diz assim: Pai, a glória que nós tínhamos desde a eternidade. Sabe o que é glória ali? Glória ali é satisfação. Jesus está dizendo: a satisfação que nós tínhamos desde a eternidade. Ele está dizendo: nada disso aqui existia e nós já éramos satisfeitos. O que o texto quer dizer é que Deus não depende de nada fora dele para ser quem ele é. Isso quer dizer que se eu o adoro, ele é. Se eu não adoro, isso não altera em nada do que ele é. Você quer ver que isso é verdade? É só você pegar a ordem dos fatos da criação. Primeiro dia, haja, houve. Segundo dia, haja, houve. Terceiro dia, haja, houve. E o homem não existe. O homem vai passar a existir no sexto dia. E até o quinto dia Deus está trabalhando sem que o homem existisse. É a prova de que Deus não depende do homem para fazer nada. Isso quer dizer que se eu faço, Ele é. Se eu não faço, Ele é do mesmo jeito. Você encontra umas pessoas, desculpa o termo, é que o vocabulário é pobre, abobadas, dizendo: se eu não fizer, a obra sofre. Sofre não, meu irmão. Se você não fizer, é capaz de ir até melhor do que ia. Deus não depende de mim nem de você para nada.
Se não fosse eu pregando aqui, outro estaria pregando. A verdade é que Deus não depende de nós para nada. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Deus é um ser independente. Mas não só isso. Ao dizer que Ele é soberano, Ele está dizendo, primeiro, eu sou independente. Segundo, eu sou um ser autônomo, livre. Faço quando quero, ajo quando quero, e quando quero fazer, não peço autorização e nem comunico o que vou fazer. Eu sou livre. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. É verdade. Então diga assim: Deus. Não, isso não. Vai lá, diga: Deus é soberano, é independente. Ele não depende de mim. E diga: Ele é autônomo. Ele é livre para fazer o que quer e do jeito que quiser. Essa é uma verdade. Agora vejam. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo que Ele é soberano, que não depende do homem para nada, onde é que o profeta é enviado? Na casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele diz: e eu vi o oleiro trabalhando sobre o barro. Vejam, Deus é soberano, Ele não depende de nós para nada, é verdade. Mas a imagem é essa: o oleiro trabalhando no vaso. Qual é a parte do corpo que o oleiro usa para fazer o vaso? As mãos. Não existe trabalho do oleiro sem que ele toque no barro, sem que ele se envolva com o barro. Deus está dizendo também, porque Deus não diz só com palavras, Ele diz sem palavras. Tem pessoa que fala e não diz nada. Já conheceu pessoa assim? Fala. Quando você pensa que ela está parando, ela está só começando. Fala. Quando finalmente ela termina, você pergunta: o que ela disse? Aí você chega à conclusão: nada. Deus não é assim. Deus fala com palavras, mas até sem falar Ele diz alguma coisa. Quer ver que é verdade? Ele fala com palavras na casa do oleiro, é verdade. Mas com a imagem Ele também está falando. Ele está dizendo ao profeta: é verdade, eu não dependo de Israel para nada, mas assim como o oleiro decidiu se envolver com o vaso, eu também decidi me envolver com o meu povo. Eu decidi entrar na história do meu povo. Eu não dependo deles para nada, mas por graça eu decidi entrar na sua história. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite. Deus está chamando a atenção de Israel por meio do que o profeta assiste na casa do oleiro. E é claro, quando o povo ouve a experiência que o profeta teve na casa do oleiro, o povo entende o que Deus quer dizer. Porque para que servia os vasos naquela cultura e naquela época? Primeiro, os vasos serviam para embelezar um lugar. Então, vaso, ele é usado também para fins de estética, para ornamentação de um lugar.
Mas não só isso, vaso também servia para utilidades, para guardar documentos, para receber tesouros, esconder tesouros. Ao dizer e comparar Israel com vaso, Deus está dizendo: primeiro, eu escolhi vocês para refletirem a beleza da minha graça e da minha glória. E segundo, eu escolhi vocês porque vocês serão úteis. Vocês serão pessoas que eu usarei com um propósito específico na terra. Agora vejam, eu preciso adiantar aqui. Deus diz, assim como o barro. Se você pode, diga barro. Veja que Deus não diz vaso. Ele diz o quê? Barro. Assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O problema, e tem gente que vai perder isso aqui, o problema é quando alguém que se tornou vaso se esquece de que é barro. Porque o que é um vaso, se não um barro melhorado? Qual é a diferença do barro para um vaso? É que agora o vaso tem forma e valor, mas na essência ele é o quê? Ele é vaso de quê? Então ele nunca deixa de ser o quê? Mas vocês estão com medo de falar por quê? Vamos de novo, eu não tenho problema com isso. A única diferença é de que agora o vaso tem forma e valor, mas na essência ele é de quê? Então nós nunca deixamos de ser o quê? Porque afinal somos vasos de... Na essência você é barro. O problema é quando a pessoa se esquece de onde vem. Mas eu vou tentar te lembrar. Para você que está interessado, é claro. E às vezes a pessoa, só porque pegou uma formazinha, não tinha forma, não tinha valor. Aí o oleiro um dia decidiu visitar o lamaçal. Aí foi lá. Eu vou esperar todos me olharem aqui. O oleiro acordou um dia e disse assim: vou lá. Lá onde? Onde só tem barro. E aí chegou barro para todo lado. E com tanto barro para escolher, ele escolheu o barro você. Tinha barro aqui, aqui, ali, aqui, mas ele pegou exatamente você. Sem forma, barro. Sem valor, barro. Sujo, desprezível. Aí disse assim, ó: você que não tinha casa, vou te levar para minha casa. Aí te levou para casa. Olhou para você e disse: esse barro está muito cansado, não vou trabalhar nele hoje. Colocou para descansar. Dali um tempo, começou a trabalhar em você, lhe deu forma, deu uma pintura, não tinha valor nenhum, mas agora, além de forma, além de beleza, tem valor. Aí dá para imaginar? Ele olha e diz assim: além de ter beleza e valor, eu vou te dar uma função, eu vou te colocar num lugar. Aí coloca no lugar. Agora, pior do que isso,
é que tem vaso que reclama do lugar que o oleiro decide colocá-lo. O oleiro faz o vaso e coloca lá na cozinha, mas o vaso não se contenta e diz assim: eu não nasci para ficar em cozinha, eu sou chamado para ficar na sala e na parte central. Dá para imaginar? Se coloque no lugar do oleiro, sabendo de onde você tirou o barro, sabendo quem era aquele barro quando você o encontrou. E agora, esse barro que não tinha valor, forma, beleza, mas agora tem tudo isso e ainda tem um lugar. Reclama do lugar. Se é você no lugar do oleiro, o que você faz com um vaso desse? Vamos melhorar isso aqui? Imagine você pega o vaso que você fez, coloca aqui, e de dentro do vaso sai uma vozinha: eu não quero ficar aqui. De duas uma, ou eu quebro esse vaso, ou eu repreendo, que é manifestação maligna, porque vaso não fala. Pastor, não estou entendendo. Você está fingindo que não está. Então eu vou desenhar aqui. Dá para imaginar, olhe para cá. Dá para imaginar um querubim chegando para Deus e dizendo: cansei de ser querubim, eu agora quero ser serafim. Dá para imaginar? Querubim não querendo ser o que foi determinado para ele ser e querendo ser outra coisa, não dá. Porque só de querer Deus já destitui. Essa é a verdade. Nós não temos direito de questionar aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. É por isso que nós temos que orar a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é aonde? No céu. Faça na terra do jeito que a tua vontade é feita aonde? Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Dá para imaginar Deus chamando Gabriel, dizendo: Gabriel, vai em Balneário Camboriú entregar uma mensagem. Gabriel falando: não vou não. Enquanto Miguel não me pedir perdão, eu não trabalho nessa igreja. Dá para imaginar Deus chamando Miguel e dizendo: vai guerrear em Balneário, vou não. Enquanto Gabriel não reconhecer que foi ele que errou, esta congregação não terá os meus préstimos e os meus trabalhos. Dá para imaginar? Não é assim. Como é que é feita lá? Gabriel, sim Senhor, vai, já estou lá, já estou lá. Quem deseja fazer a vontade de Deus, adore a Ele. Fique no lugar que Deus estabeleceu para você, porque foi Ele. Escute isso aqui: foi Ele que te deu forma. Você pode ser uma bênção para a pessoa que está perto de você. Está só começando, gente. Vocês ainda têm 4 dias pela frente. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: alegra o teu coração. Meu irmão, se ele depender do seu ânimo, ele não vai alegrar nunca. Vai, diga: alegra o teu coração. Você não tinha forma, mas Ele te deu forma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Escute isso aqui. Deus nunca te usará naquilo que você não tem autoridade para falar. Nunca.
Porque, gente, não perca isso aqui não. Por que vocês acham que Deus mandou Jeremias na casa do oleiro, enquanto o oleiro dava forma ao barro? Porque de forma que Deus dá a alguém, Jeremias sabia bem. Porque qual foi a primeira palavra que Jeremias ouviu de Deus? Deus chama Jeremias e diz: antes que eu te formasse no ventre. A ideia aqui é a mesma. A ideia de um oleiro que pega um barro sem forma e com as mãos vai dando forma. É o que Deus havia falado a Jeremias lá no início da sua carreira. Antes, isso me assusta. Não é durante, não é depois, é antes que eu. Você não é projeto do teu pai. Você não é uma ideia da sua mãe. Aliás, teu pai não era nem casado com a tua mãe. Vou dizer mais, teu bisavô não tinha nem nascido. E eu, Jeremias, eu já te conhecia. Isso é loucura. E lá no ventre eu te formei. Quer algo mais íntimo do que isso? Deus estava dizendo: sua mãe não tinha nem sintomas de gravidez, e eu já estava lá. Você não é obra do acaso, não, Jeremias. Você não é um acidente. Seus pais vivem dizendo que você não foi projetado. Não foi projetado por eles, porque por mim você foi. Porque a tua mãe não sabia nem que estava grávida. Eu já estava lá no ventre dela te formando. Preste atenção. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E teu pai anda dizendo aí que você vai ser sacerdote. Pois é, como não foi ele que te projetou, você não é dele. Então eu determino o que você vai ser. Ele diz que você vai ser sacerdote, pois eu digo que tu serás profeta. Porque antes que você saísses da madre, antes que teu pai dissesse meu filho, antes eu te santifiquei. Ou seja, eu te ganhei para mim. Você é meu. Oh, glória a Deus. E o que Deus está dizendo a Jeremias através para Israel é o seguinte: da mesma forma que eu te achei sem forma e você começou em mim, você permanece em mim e existe para mim. Porque é isso que Deus está dizendo a Jeremias também. Quando você estava sendo gerado, eu estava lá. No dia do seu nascimento, eu estava lá. Quem é que está falando com você, Jeremias? É o Senhor. Eu ainda estou aqui. Deus está dizendo: eu nunca saí da tua história. Se você chegou até aqui, é porque eu nunca saí da tua história. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Abrace essa pessoa que está perto de você e diga: alegra o teu coração. Deus nunca saiu da tua história. Para encerrar, para eu cumprir aqui,
Agora, tudo isso aqui é o que Deus fez. E a depender, que você que está atento ainda, olha o verso 4. Como o vaso. Você sabe o que é esse como aqui, né? Já que o vaso que ele fazia de barro. Me ajude aqui, porque eu preciso cumprir aqui o tempo. Já que o vaso que ele fazia de barro, olha agora, se quebrou. A depender da forma com que eu lido com o que Deus fez por mim, determinará o meu futuro. Lá está. Como o vaso, isto é, já que o vaso que ele fazia de barro, complementa essa parte, por favor, se quebrou. Vamos de novo? Se quebrou. Você percebe? Não é foi quebrado, ele se quebrou. Está lá, vamos de novo. Como o vaso que ele fazia de quê? O que ele fez? Se quebrou. Aonde? O vaso foi quebrado ou o vaso se quebrou? Está lá. Não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Isso tem diferença? Ora, claro que tem. Uma coisa é o oleiro quebrar o vaso, outra coisa é o vaso se quebrar. Presta atenção, olha o perigo disso. Dizer que o oleiro quebrou o vaso é dizer que o oleiro errou ao fazê-lo. E Deus não erra. A ideia do oleiro quebrar é: estou fazendo, errei, vou desfazer. Tentar de novo, vamos tentar de novo. Ele não tenta, ele faz. Aí a ideia às vezes é: ele faz, me quebra, refaz, me quebra. Vai lá, de novo, me faz, me quebra. Me quebra, Senhor. Tem uns ainda que pedem, me quebra, Senhor. Deus deve olhar e dizer assim: você está maluco? Você está pedindo para eu te quebrar? Você está louco? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, seríssima. Não olhe para o lado agora não, jovem. Eu já estou encerrando. Quando Deus decide quebrar alguém, eu vou repetir. Quando Deus decide quebrar alguém, Ele quebra para nunca mais refazer. Deus não fica brincando de quebra e refaz, quebra e refaz. Vamos quebrar de novo? Depois eu te refaço. Você está louco? Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Você acha que eu vou vir numa igreja dessa, falar um negócio desse, no final da mensagem, sem base? É só ler direitinho a Bíblia, mas é para ler direitinho. Por exemplo, Provérbios 29:1. Está lá. Provérbios 29:1. O que é que está escrito lá? O homem, está lá, ó. Obrigado. Eu demorei um pouquinho para te ajudar. O homem que muitas vezes repreendido, olha agora, endurece a cerviz. Sabe o que é cerviz aqui? Coluna cervical. O homem que pecando é repreendido e não se curva, e não se rende, será quebrantado de repente, sem que haja o quê? Cura.
Sabe o que é quebrado ali? Onde é quebrado? Na coluna cervical, no meio. Já que não se rende para se arrepender, eu te quebro. E quando eu te quebrar, não haverá o quê? Cura. Aí alguém poderá dizer: ah, mas isso é provérbios. Isso é só uma ideia. É mesmo? Você quer um exemplo histórico e a gente encerra? Lembra de Acabe? O rei Acabe pecava, errava, Deus repreendia. E aí o texto diz: e Deus decidiu feri-lo sem que houvesse remédio. Lá vem um profeta, exatamente o profeta que ele não queria ouvir. É ele quem vem. Deus decidiu te ferir sem que haja remédio. Sabe o que Acabe fez? Como sabia que a palavra era verdade, ele pegou a roupa de rei dele e deu para outro. Como quem diz: vou te honrar. Cuidado com algumas honras. Existem honras que vêm de Deus, há outras que são para te matar. Sai como rei e eu sairei como povo. Mas sabe o que ele queria? Ele queria que outro morresse no lugar dele. E ele saiu vestido como povo. Dá para imaginar a cena? Alguém encontrando Acabe dizendo: poxa, agora o senhor é um dos nossos. É, porque hoje eu acordei humilde. Tá bom. Agora, quem escapa de Deus? Você acha que uma roupa de rei vai esconder quem a pessoa de fato é? Não esconde. E aí, falando em flecha, o soldado pegou e lançou uma flecha ao ex. Está lá. Ou seja, sem alvo, para o alto, atirou. Meu irmão, o Espírito de Deus pegou aquela flecha e começou: é sua, Acabe. Ah, mas ele está escondido. Eu te acho, Acabe. E a flecha cravou no peito de Acabe. E sabe o que é pior? A Bíblia diz que ele morreu em pé, sangrando. Nem para morrer ele se rende. O silêncio bom. E é nesse silêncio que eu vou te dizer: quando Deus decide quebrar alguém, não há quem possa curá-lo. Por isso o texto não diz que foi o oleiro quem quebrou o vaso. O texto diz que foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Sabe qual é a ideia aqui? O oleiro está trabalhando no barro, e o barro começa a dizer: opa, essa mão é diferente, ela é mais pesada, já sei quem é o próprio Deus. Então antes que esta mão me quebre, eu vou me quebrar nesta mão, porque eu sei que se eu me quebrar, Ele vai me refazer, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, adorando ao Senhor. É noite de arrependimento, é noite de nos quebrantarmos. Você quer ser como uma flecha? Quer mesmo? Você quer ser um crente missional? Comecemos nos quebrando, mas se quebre no lugar certo, se quebre na mão do oleiro. Eu vou te dizer uma coisa aqui: antes que Deus te quebre, se quebre antes, porque Ele vai te refazer. Quem
Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Vou te dizer mais: não há quem consiga viver uma duplicidade a vida toda. Não há quem consiga enganar a vida toda. É só se lembrar de Moisés. Era hebreu de nascimento e egípcio de criação. É cômodo isso, mas não dá para ter duplicidade a vida toda. Chegou um dia que ele teve que decidir de que lado eu vou ficar. Quem vive duplicidade, ou Deus te quebrará, ou você vai enlouquecer. O fato é que não dá para viver a vida toda em duplicidade. E não adianta dizer que é Esaú sendo Jacó, porque você engana Isaac. Eu quero ver dizer que é Esaú sendo Jacó no val de Jaboque. Porque a mesma pergunta que Isaac fez para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó disse: sou Esaú. Deus fez para Jacó no val de Jaboque: qual é o teu nome? Diga que é Esaú agora. Minta para Deus agora. E se arrastando da perna, ele disse: eu sou Jacó, mas eu não te largarei enquanto não me abençoares, pois hoje eu mudo o teu nome de enganador para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Quem quer ser o que Deus quer que você seja, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Eu vou orar nesta noite. Eu não sei se o já está ali. Vamos orar. E antes que Deus nos quebre, vamos nos quebrar hoje nas mãos do oleiro. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de servir aos meus irmãos. Obrigado pela vida da liderança da igreja e da juventude desta igreja. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Pese as minhas palavras em justa balança, e se eu tenho cometido algum pecado, me perdoe em nome de Jesus. Mas uma coisa eu lhe peço aqui: ajude-nos a sermos o que o Senhor quer que nós sejamos. Molda-nos, trabalhe em nós, retire as impurezas que ainda há em nós e ajude-nos a sermos vasos de honra. Ó Deus, nós nos quebramos na tua presença, na certeza de que o Senhor é capaz de nos refazer para a glória do teu nome. E os que recebem digam glória a Deus. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé, estás amarrado no altar. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé, estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé, estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro,
mas o oleiro vai te refazer.